Mais um episódio do podcast aqui, dessa vez com o grande Gleison, Kiko, da Distrito Racing. Pô, prazer. Eu que Obrigado agradeço aí aí. por ter vindo aqui, pelo aceitado o nosso convite. E, pô, legal que já conheço você, nos conhecemos há bastante tempo. Na época a 2J nem existia. No mínimo 10 anos. Exatamente. Eu acho que o primeiro evento que eu andei, eu lembro que foi um Hot Lap lá no Guará. Só que, pô, o ano, acho que foi 16, foi por aí. Deve ter sido 15, porque foi 15, quando né? começou. Quando Foi quando, começou, né? na verdade, quando começou o Hot Lap, né? Sim, A gente que trouxe o Hot Lap para Brasília. Cara, obrigado massa. pelo convite. Inicialmente, uma honra estar aqui com você. É uma honra perceber o seu crescimento, o direcionamento para onde você foi. Eu conheci o piloto JP, né? E hoje empresário e dono de uma empresa bacana sobre gestão financeira. E eu estar sendo convidado aqui realmente é muito honroso. Obrigado pelo Pô, que convite. legal, obrigado. Fico feliz. Pô, então, Kiko, conta um pouquinho aí sobre o Distrito Racing. Conta aí para quem não conhece o que vocês fazem, um pouco da história, como surgiu. Então, o distrito sempre acontece com paixão, né? Eu digo para a turma que a grande maioria das pessoas que mexem com esporte a motor ou com carro é por paixão. Sim, Eu acho que ninguém trabalha, por exemplo, uma oficina mecânica por obrigação. sim. É, e eu acho, tá? Pode ser que eu acho, mas eu desde pequeno eu gosto de. Meu pai comprava e vendia carros e eu sempre tive envolvido nesse meio de compra e venda. Por um bom período da vida, a gente teve um vizinho de parede da casa onde a gente morava, que era mecânico. Eu chegava do colégio de manhã, meio-dia, almoçava e ia lá ficar catando ferramenta para ele, desmontando o motor e tal. A gente foi aprendendo alguma coisa. Em 2004, eu tive meu primeiro carro. Na verdade, meu primeiro carro foi um Fusca 76, eu tinha 16 anos, mas enfim, era tão mal encaminhado que eu nem considero. Mas em 2004 eu tive meu primeiro carro, eu estava com uns 18, acho que 18 anos, é isso. E, e aí eu comecei a participar de arrancada. Eu comecei a participar do campeonato de arrancada. Eu tenho tivemos um camarada que ele já virou estrelinha já. Ele participava de eventos com a gente em Brasília. Acho que era Rogério o nome dele. E ele tem um dos vídeos nossos lá, ele falou assim, ó, quem gosta de acelerar vai sempre acelerar, não adianta, onde? Na rua, na pista, no cartódromo, ele vai acelerar em qualquer lugar. E assim, eu comecei vendo os amigos correndo na rua e depois eu conheci o mundo dentro do autódromo. Participei começando inicialmente de arrancada, com Voyage, era aspirada, depois virou turbo, enfim, uma história bem longa. E em 2009, 2008, o Marcelo Mazzaro, eu não sei se era membro da federação, só que ele é presidente do clube da Fiat naquela época. Ele já fazia os track days, mas só para Fiat. Só tinha carro da Fiat. Ele tinha uma aproximação com a federação na época. O Autódromo de Brasília ainda era aberto ainda. E ele começou a fazer os track days multimarcas em 2009. Aí eu fui conhecer. Na verdade, antes de eu começar a participar de track day, eu assistia muito os NDA Racing em São Paulo, o Octane no Rio de Janeiro e o... Caraca, esqueci. Não, que pecado, esqueci. Os caras são minha referência, esqueci, de Curitiba. E aí eu via muito vídeo de YouTube, na época o YouTube estava começando a ficar acessível, né? E aí eu ouvi a palavra Track Day, o Racing Day, Racing Arts, Curitiba, Deus, que pecado. Racing Arts, desculpa, pessoal. O pessoal do Racing Arts me deu bastante apoio nessa época. E aí eu fui para participar da primeira vez. E era organizado pelo Clube da Fiat, só que com multimarcas e com apoio da federação, já no Autódromo de Brasília. Enfim, na época era de fórum, a gente não tinha Instagram, acho que era mal Facebook, não me recordo ainda. Mas acho que era Facebook e fórum, a gente tinha muita coisa de fórum. E aí no fórum a gente começou a formar um grupo, e logo em seguida veio o WhatsApp. A gente criou um grupo de WhatsApp, eu criei uma galera forte para criar um CNPJ, uma associação. Em 2013, a gente fez o nosso primeiro evento. Legal. Oficialmente nosso, né? Com o apoio do Argenta, do Guará Motoclube. Ele tinha um clube ativo na federação, foi minha escola praticamente, o Argenta.
Um abração, inclusive, pro seu agente. Esses dias eu estava em casa e ele me ligou perguntando como é que eu estava, disse que tinha sonhado comigo. E foi minha escola esse cara. Hoje ele já está fora das atividades de automobilismo, já, um senhorzinho já. E ele me ensinou bastante. E daí, desde então, eu toquei o barco sozinho. Quando foi... Sozinho não, né? Com os meus sócios, os apoiadores, né? Quando foi em 2000, final de 2014, 2014 foi nosso ano do boom aqui em Brasília. A gente fez muito evento e, em julho a gente fez o nosso primeiro evento de 2 dias, que desceu carretas e carretas de tudo quanto é estado para andar em Brasília, porque a pista sempre foi fantástica, né? Mesmo daquelas caindo aos pedacinhos ali e tal, daquele jeitinho, ela sempre foi boa de andar, sempre foi gostosa de guiar lá. E aí, quando foi no final de 2014, o autódromo foi derrubado para fazer a reforma. E aí é aquela velha máxima, né? A necessidade faz o sapo pular. Aí eu precisei de ir para outras cidades. E foi por conta do autódromo de Brasília ter sido derrubado que nasceu o maior evento de time attack da América Latina hoje, que é o Mid Brasil Racing Time Attack. A gente começou indo para Curitiba, e é um evento anual, é um evento por ano, né? E em uma pista diferente. Esse ano a gente vai para a 12ª edição e finalmente vai ser aqui em Brasília. Pô, que massa. Vai ser aqui em Brasília, então, esse ano? Sim, Que dia? sim. Então, eu tenho uma data, mas eu vou dar uma segurada porque Entendi. a gente está fazendo. É porque é o seguinte, hoje são dia 9 de janeiro e o Autódromo de Brasília está sob a gestão do Banco do Brasil e imagina que hoje, esse ano, é o primeiro ano mesmo de fato de atividade dele. Então, todas as categorias nacionais e grandes categorias querem, né, andar aqui. E assim, o Track Day, que é a nossa modalidade, ela não tem como competir, por exemplo, com a Turismo Nacional, com a Stock, não tem como. Dentro do próprio CDA, a prioridade é de evento nacional. E acaba que a gente fica aguardando o calendário pela federação. Então a gente está esperando as datas serem concluídas, né, as solicitações de datas das provas oficiais, para a gente acabar se encaixando. Eu já fiz o pedido, está se encaminhando, mas tem que esperar um pouquinho para formalizar. Pô, legal. Legal. Não sabia que ia ser esse ano aqui, não. É meu sonho. Meu sonho. Eu nunca andei na pista de Brasília. Eu já andei 3 MBR. Eu andei, lembro que foi em Goiânia, Cascavel e Curvelo. Teve um em Curvelo. Eu andei esses 3. Curvelo foi na época da pandemia. Exato. Foram eventos, todos eles foram assim incríveis, né? Indescritível. E graças a Deus, o MBR ele criou e o trabalho nosso também, né? Ele criou uma cultura que diverge de qualquer outra promotora de evento. E por mais que a gente tenha bons pilotos frequentes, né? Tem gente que tem história em todos os MBRs, o Colchão, por exemplo, o André Olhô do Samurai, ele não foi no de Curvelo porque ele estava com Covid, por exemplo. Mas o carro estava lá. O carro foi guiado por outro cara, pelo Bruno. Um clima de apoio, de camaradagem, a própria estrutura de cronograma da execução do evento, ela acaba gerando um conforto para todo mundo. Então, é um evento que é diferente, cara. Você pode ir para qualquer outro track day e a vibe do MBR, a essência e a vibe é diferente. E aí isso aí tornou um produto nacionalmente conhecido. Pô, legal, parabéns ter iniciado aí esse projeto. E o Autódromo de Brasília, eu vi você gravando uns vídeos por lá, como é que ficou a pista? O pessoal tá elogiando, falando que ficou boa, né? Ficou sensacional. A pista de Brasília já era sempre foi muito boa, sempre foi muito boa. Ali não tem... Ela é muito técnica, ela tem tudo que... A gente faz uns julgamentos, por exemplo, a pista de Goiânia é de alta ou de média, pista de Curvelo de média ou de baixa, e por aí vai. É uma pista muito trancada, uma pista muito livre. Brasília tem tudo. Tem reta grande, tem curva de alta, curva de média, curva de baixa, tem subida, tem descida, tem curva cega, agora tem S. Faltava o S e agora tem. Fizeram um trecho novo do traçado que colocaram um S e ficou fantástico. O BRB fez um trabalho fantástico lá. Pô, que massa, que bom, porque esse era um medo que todo mundo tinha, né? Porque já tiveram vários projetos que ia andar, e nunca andava, ficava lá parado uma década aí sem autódromo, né? Mas aí que bom que isso era um bom projeto, então. Ficou sensacional. Assim, quando as atividades voltarem para a pista mesmo, muita gente vai ficar incomodada com a quantidade de barulho. Eu morava na Asa Norte quando era criança,
E eu morava ali na 100 e era próximo do autódromo. Aí direto eu acordava de manhã, assim, sábado e domingo, com o barulho dos carros passando no autódromo. Direto eu acordava com os barulhos. Aí eu ia, só que era criança, né? Eu ia assistir, assim, assisti de tudo lá, Stock Car, Fórmula Truck, assisti todo tipo de corrida que tu puder imaginar. Ia direto lá, só que isso nas antigas, né? Aí andar mesmo eu nunca andei. Quando eu comecei a andar foi logo depois que o autódromo fechou. É. Eu acho que comecei a andar foi 2015 mesmo, que eu lembro que foi em seguida que o autódromo tinha fechado. Eu anotei uns números aqui, que é só pra gente. Eu queria ter colocado isso no na nossa mídia, só que aí eu já estava até pronto para colocar, mas eu ficar assim, saber, deixa eu dar uma segurada, eu mando isso aqui lá no JP, lá no podcast. É um número que eu acho importante para gente exaltar sobre a construção do esporte. Por exemplo, o Hot Lap ele existe há muito tempo. Eu conheci o Hot Lap pelo Hot Lap Limeira, em uma cidade de São Paulo, né? Eles faziam isso há muito tempo. É uma galera que mora no estado de São Paulo, mas não tinha condição de frequentar Interlagos, ou Piracicaba, ou Capoava, enfim. E eles começaram a fazer essa prática nessa pista de kart lá em Limeira. Tem outros estados também. Eu desconheço onde o Hot Lap aqui no Brasil começou, mas a gente trouxe, o Distrito Racing trouxe para Brasília em 2015, né? A gente perdeu o autódromo e para manter a cultura a gente foi para o Hot Lap. Mas uns dados importantes que eu acho que é legal, desde 2013 foram 52 track days. Caramba. Assim, são atividades que a gente faz numa média vou botar uma média de 4 por ano. Tem ano que foi 3 eventos, tem ano que foram 6 e por aí vai. Então, na média, a gente teve 52 track days, 45 hot laps e os 12 MBRs, que vai ser o 12º vai ser esse ano, né? 52 track days me gerou 1.930 inscrições. Caramba. Dessas 1.930 inscrições, apenas 610 são frequentes. Caramba. Então, dessa galera toda, eram pessoas que é um fluxo que eu sempre estou renovando. Sim. Sempre estou renovando, sabe? No Hot Lab foram 214 inscrições, desses 45 que a gente... 1.214, na verdade. E dessas 1.214, 590 são pessoas frequentes. O resto são pessoas que sempre vão se inovando. Sim. Ou seja, a gente sabe que o automobilismo não é um esporte para... Assim, não é barato, né? Digamos assim. Mas o que eu tiro de conclusão disso é que a gente trouxe para o entusiasta, para o amante, um momento de dia de pista para ele. Sim. Tipo assim, é uma história para contar. E aí, quando eu penso nesses números, a gente pensa o tanto que a gente pode fazer a vida de uma pessoa diferente. O cara que cresceu assistindo Stock Car em casa e um dia você tem uma história para contar, que você correu em casa da sua rede de amigos. Quantas pessoas compartilharam com você hoje, por exemplo, na 2J? Você está entendendo? Ninguém. Então, é um esporte que as pessoas intitulam de difícil acesso, mas Sim. A gente trabalha para que ele se torne um hobby e uma descarga, né? Dessa carga toda que a gente está tendo na atualidade de trabalho. Acaba que é um dia que você se desliga completamente, né? Ou um final de semana, se for um track day assim. Sim, e o esporte a motor, dentro do track day, ele não te limita num orçamento infinito, por exemplo. Ele de fato, anda mais rápido quem tem mais disposição, né? Chora menos quem pode mais. Mas o cara do carro popular, que assiste Fórmula 1, que tem uma camisa da Red Bull, que tem o chaveirinho de uma rodinha de carro de corrida, que o cara que respira o automobilismo por televisão, ou até mesmo pelo virtual, ele pode praticar o automobilismo hoje e sentir o que é visceral, né? O que é Sim. correr com o carro no autódromo. E não é distante do cara conseguir isso, sabe? Sim. O problema é que a gente acaba... Eu vejo muito, digamos, emocionado quando o cara entra e já quer, meu irmão, eu quero ganhar, eu quero tudo. Aí ele transforma o Sandero RS dele, que era de rua, para levar a criança para o colégio, virou um carro de corrida. Isso acontece muito. Tem vários casos assim, né? Uma criança no carro com gaiola para a escola. Num total, somando de inscrições dos 52 track days, 45 hot laps, 12 MBRs e vinculando os caronas, que a gente também tem que fazer as inscrições de caronas,
Foram 9.655 inscrições. Caramba, é bastante gente, hein? Fora o público envolvido, né? Aqui eu estou contabilizando só quem participou, quem preencheu ficha, essas coisas, sabe? Pô, que legal. E nesse dado, dessas 9.930 inscrições, a partir de 2015, eu não estou fazendo essa contabilidade, mas acho que até tem aqui. Quantas pessoas foram filiadas? Quantas pessoas viraram pilotos? Né? Sim. Porque para você participar de um evento, você tem que ter Tem que ser a filiação, federado, né? tem que ser federado. Eu lembro que eu peguei bem esse momento aí, tinha uma época que não precisava, né? Depois passou a precisar. Isso, Aí eu me afiliei. em 2015, teve uma reunião na CBA, e aí a gente teve essa novidade, né, de filiação, até mesmo porque o conceito da CBA, o conceito para quem eu dou, esse conceito que eu administro, é para o cara que é leigo, que não sabe, que nunca leu o Código Desportivo do automobilismo, né, CBA. A filiação é o seguro do carro que você paga e não quer usar. Sim. É o seguro de vida que você paga e não quer usar. É mais ou menos assim. E você tendo um seguro da prova, porque qual que é o objetivo de uma federação? Ela é fiscalizar o esporte. Garantir a integrabilidade das pessoas, que você chegue no evento, participe com segurança e na garantia de que tem alguém fiscalizando tudo para que você volte para casa com segurança, entendeu? Então, o objetivo da federação é mais ou menos esse. Lógico que tem seguro de vida de prova, tem apoio fiscal de membros da federação presente trabalhando para, por exemplo, vistorias de carro, garantir a segurança da pista, por exemplo, no dia de chuva. O cara que tem experiência na torre, ele vai dizer, não posso liberar a pista. Tem uma piscina com curva tal, então vamos trancar a pista aí. E esses conceitos é importante para a gente botar um filtro para quem organiza ou para quem está participando. Porque quem está participando quer andar, eu quero andar, não interessa, está fazendo chuva, fazendo sol, eu quero andar. Então, esses caras, eles meio que botam um freio para garantir que tá todo mundo volte vivo para casa. É importante, não dá para deixar tudo largado não, porque senão aí vira bagunça. Sim. E o mais legal é que muita gente, sempre que eu converso com o pessoal que eu já andei, ou quando eu estava sempre andando também, o pessoal fala assim, pô, mas não acha que é muito perigoso e tal? Você acha que é perigo demais você botar o carro no autódromo? Eu falei, pô, perigo é você dirigir na rua. Na autódromo é super tranquilo, já rodei carro lá, não acontecia nada. Já aconteceu de tudo e é 100% tranquilo. Lógico que acontece um acidente ou outro, mas é muito raro, né? Porque assim, tem um risco, mas é muito mais difícil do que na rua. Na rua o pessoal tá aí mexendo no telefone, tá olhando para ser mil coisas. Aí a pessoa acelera na rua, é muito mais perigoso, porque tem um monte de gente ali no meio da rua que não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Os acidentes, a gente prevê, assim, os acidentes em um evento, até mesmo porque a gente precisa de um aporte, né? Uhum. Quando o cara faz a inscrição, ele é responsável por todo qualquer desgaste que o autódromo tiver causado por ele. Um acidente é responsabilidade do piloto. Em contrapartida, a gente tem que ter um apoio, né, do que a gente produz para para ajudar o cara daquele acidente e tal, enfim. De todos os acidentes que nós tivemos, e não foram poucos, a maioria eram de pessoas já com carro desenvolvido para corrida. Sim. A gente teve um acidente de um carro que era original, e você conheceu. O meu? Qual? Quebrou a roda? Não foi o seu. O seu nem considera um acidente, foi uma fadiga de peça, né? O carro não aconteceu nada, ele só quebrou a roda e estourou o cárter lá embaixo, porque o carro caiu no chão sem a roda. Foi o SI do Brian. Ah, sim. O SI do Brian foi assim, e todos os outros acidentes que aconteceram eram carros de corrida. Sim. Eram carros com estrutura de corrida. Por quê? O cara já sabia o que queria. Ele queria virar rápido. É aquele processo que eu te falei. Era um carro original e acabou transformando para... que aí você sobe o nível da brincadeira, né? O cara começa a andar no limite, começa a andar cada vez mais rápido, começa a querer usar cada vez mais o limite do carro. Aí é onde ele começa de vez em quando a ultrapassar esse limite. Ou o carro dá alguma falha também, né? Mas aí geralmente o carro original é muito difícil, né? Dá um problema mecânico. Por incrível que pareça,
a fadiga, né? Vamos falar da fadiga. O carro original, a fadiga, ele entrega a segurança para as pessoas, sabe? E aí o que mais quebra, o que mais dá fadiga são os projetos. Porque na grande maioria são carros mal projetados, mal Sim. desenvolvidos. Tem uma frase que eu escutei da boca de Nelson Piquet, há muitos anos atrás, quando a gente tinha um autódromo ainda, na época, e ele estava num briefing participando com a gente, e aí ele comentou, ó, é melhor tirar 50 quilos do que colocar 50 cavalos. Porque você tira 50 quilos, você ganha todos os pontos de performance do carro. O carro freia melhor. Freio, equilíbrio, curva, ganho de velocidade. Então, tirar os 50 quilos é melhor do que você colocar os 50 cavalos. E nesse ponto, os carros preparados, eles fadigam mais. Ou um freio que não fica bem dimensionado para o projeto, ou uma turbina fica grande demais, ou pequena demais, ou o radiador que fica pequeno demais. Refrigerador, estou procurando aqui os dados, eu precisava de mostrar esses dados aqui, mas... Não, tranquilo. Então, projetos mal dimensionados, eles têm o costume de não terminar algum dia, Sim. sabe? Agora, você vê projetos bem dimensionados que os caras dão centenas de voltas. E tem alguns que são até uns absurdos. O Pedro Dois Irmãos montou um Voyage G5, aquele motor 1.6, tinha 324 cavalos e o cara deu mais de 100 voltas no final de semana. Num carro turbo com 320 cavalos, se não me engano. E o carro voltou normal, subiu na cegonha, né? E voltou para casa tranquilo. Massa. Eu lembro que eu ia no track day, por exemplo, lá em Curvelo, ia rodando no carro, só que o meu não era preparado de pista sinistro, né? Então o Sandero RS só tinha mola e trocava as rodas lá na hora com um pneu semi-slick. Usei até aqueles slick da Copa Clio. E aí ia rodando com o carro, andava sábado, domingo e voltava com o carro rodando para casa, 600 km de estrada, e o carro aguentava numa boa. Esse para mim é o melhor perfil. Hoje eu vejo que esse é o melhor perfil. Pô, saudades. Aquele carro ali eu me diverti com ele. Mas conta um pouquinho também sobre o Distrito Racing agora com uma parte mais bastidores do negócio. Como é que é assim, os desafios que você encontra hoje, os eventos, qual é a parte mais difícil, a parte que te dá mais dificuldade assim hoje nos eventos? Relacionamento com pessoas. Porque automobilismo a gente mexe com ego. Sim. Então, 90% do automobilismo é ego. E são poucas as pessoas que a gente vê que quer estar lá para se divertir. Poucas não, tá? É um número expressivo. Mas o ego é o que mais afeta. Então, a gente lida com pessoas que estão ali para jogar o seu estresse do dia, praticar o esporte e pôr em prática o projeto que ele organizou, que ele idealizou, sabe? E aí, no dia do evento, fica muita gente eufórica, fica muita gente na ansiedade da pista abrir, que a pista vai fechar, quando dá uma bandeira vermelha. Então, assim, a gente vive os picos sentimentais das pessoas dentro do evento, sabe? Então, tem que ter paciência. Tem que saber escutar, tem que abrir o ouvido, tem que baixar a bola assim na hora de você ver uma crítica, tem que entender, sabe? É engraçado que os meninos estavam me tiraram uma brincadeira comigo recentemente, que o Batistinha, o Fernando Batista, da BTS Performance, ele tá andando nos nossos eventos, né? E aí um colega meu teve as fotos, ele me mandou as fotos, né? Ele falou, cara, todo evento que o Batistinha foi andar, ele tipo puxou pro canto para pagar um sapo. Eu falei, cara, não é pagar um sapo, é um cara mais experiente, é um cara que vive de automobilismo e ele tá me ajudando, ele tá comentando, tá conversando, ó, vamos melhorar aqui, vamos melhorar assim, o que você acha disso, não sei o quê. Ele é um cara que sabe conversar, pelo menos comigo funciona bastante, né? E assim, ter pessoas desse porte nos nossos eventos, Santanuri, o Daniel da Home Garage, que acompanhou o GT3 por anos em São Paulo, o pessoal da Otto City, você deve conhecer, a galera. O Otto deu uma subida nos tracks, mas eu entendo, porque ele está montando a equipe para correr as provas de longa, né? Então o cara está com, sei lá, 10, 15 carros feitos aí, dá o suporte para essa galera. Mas tem o Vidal também, da Motorarts. Cara, o que eu acho muito bacana é porque São Paulo é uma cidade que respira bastante o automobilismo.
e os caras, eles gostam de estar com a gente, sabe? Rio de Janeiro, idem. O pessoal do Rio Grande do Sul tem o Marcelo e o Rodrigo Lenk, que os caras levaram a Lamborghini GT3 para o nosso evento, cara. Cara, Você não tem ideia. Então, em Guaporé, a gente teve, para mim foi o ápice, foi o melhor MBR de todos, foi Guaporé. Porque a gente tinha desde de carros alugados, os carros alugados das empresas da vida aí, né? E até tipo o Corvette do Baixinha, o Mustang do Tanuri e uma Lamborghini GT3 disputando o primeiro lugar do evento inteiro, sabe? Então, assim, é bem emocionante. Tem um detalhe também que o MBR traz essa diferença, né? Essa vibe. Boa responsabilidade disso é por conta da locução do Elton. O Elton Cipriani, ele é locutor em várias provas, é a vida do cara. A voz dele é o trabalho dele. A voz dele é a ferramenta dele, melhor dizendo, né? O Elton, hoje ele faz Copa Truck, ele faz várias provas de automobilismo no Rio Grande do Sul, e ele fez comigo uma vez em 2016, quando foi o segundo MBR lá em Santa Cruz. Eu não sabia que ia ter esse boom, eu não imaginava que ia ter esse boom todo. E nos outros anos eu fiz com outras pessoas, e por coincidência do destino, em 2021 foi quando ele voltou. O cara que fazia para mim no estado de Minas, ele não pôde aparecer. Eu chamei o Elton, desde então o Elton eu não posso fazer MBR sem o Elton. Em Tarumã, a gente foi fazer um MBR, ele estava doente no primeiro dia, a gente chamou outra pessoa, era outro evento. Caramba, era outra diferença muito Aí grande. ele viu os comentários nas lives, que a gente faz transmissão ao vivo, ele doente, ele, não, cara, eu tô indo pra ir. Aí ele foi. Aí os outros 2 dias foi com ele, foi bem bacana. Mas ele é um cara que ele abraçou bastante a camisa. O MBR em si, ele é a nossa mina dos olhos, né? Mas ele tem os eventos regionais também, Sim. que é onde acaba gerando todos esses números aqui, a grande maioria desses números. É onde ganha volume mesmo, né? Sim. E a ideia é a gente instituir a modalidade a partir do Hot Day para o Track Day, para que o esporte ganhe força dentro da vida dessa pessoa para cima. Sim. A gente tem dezenas de casos dos caras que começaram a andar com a gente em Track Day, hoje eles são pilotos e profissionais de automobilismo. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Thiago Lourenço, ele é o dono da TG3, uma empresa de blindagem. O cara, ele não tem quem tire o P1 dele na Autostock. Legal. Todas as provas de Autostock ele tá lá, ganhando, incomodando a turma, porque o cara veio do Track Day. Lembro, já dei algumas provas com ele. Sim. Bacana. Pô, que massa, a história é muito legal. E é só o começo, né? Ainda mais agora que o Autódromo de Brasília tá reabrindo. Vai atrair mais gente nova daqui, né? Você falou uma coisa certa. Literalmente, a partir de agora é um novo começo. Porque a gente tem muita força fora. Aqui a gente também tem força de mídia. Sim. Só que a cultura aqui morreu. Eu posso dizer com propriedade. A cultura aqui morreu porque foi difícil a gente renovar esses ciclos de pessoas participando. Lembra que eu falei que é um número expressivo de pessoas frequentes nos eventos? Ali é um grupo de pessoas que a gente mantém e que eles conseguem... Na verdade, eles continuaram praticando o Hot Lap para não perder o fio da meada, na esperança do autódromo voltar. Mas a grande maioria já não faz mais essa prática. E eu até entendo, né? Porque como você é um exemplo disso, a gente percebe que quando você vai praticar o esporte fora da cidade, é um custo elevado. Hotel, hospedagem, né? Deixa tudo bem mais caro, né? Sim, a logística, até para a gente ir para Goiânia. Sim. Se você for voltar em um dia, o custo te aumenta em pelo menos uns 700, 800 reais de combustível de volta, praticamente, né? Colocando por alto, porque aí você tem o deslocamento lá dentro, o consumo do combustível lá dentro. Ainda mais para o autódromo aqui em Brasília é muito bem localizado, então às vezes o cara pode no intervalo almoçar em casa e voltar. Sim. Pô, é outra história. Sim. A galera que vem, eu uso esse exemplo até por exemplo, eu posso estar dando um tiro no pé, né? Mas a minha expectativa é que em 2028 a gente tenha a Fórmula 1 aqui. Nossa, legal. Porque o autódromo ele foi muito bem estruturado, a área de segurança é muito bem construída, e os padrões FIA internacional foram cobrados para que o autódromo fosse desse nível. A turma do BRB, ainda mais na pessoa do Fernando Streck, os caras trabalharam bastante para entregar qualidade. E pensa comigo, vou dar um exemplo. Max Verstappen pousa no aeroporto,
ou na casa do sogro, ele está a 10 minutos do autódromo. O resto da galera, eles podem dormir no hotel ali no setor hoteleiro, e ir a pé. É claro que eles não vão a pé, mas sim, existe essa possibilidade. Sim. Então tem um McDonald's do lado, tem um shopping do lado, tem um shopping do lado, atrás do Soft Norte tem um setor de oficina, na Asa Norte tem loja de autopeças, posto de gasolina, não tem o que dar errado. Pô, é mesmo, tem um posto do lado ali. Sim, não tem o que dar errado. Outra história. Pô, legal. E um evento, por exemplo, como o MBR. Aqui na 2J a gente tem algumas empresas clientes que são empresas de evento, não de automobilismo, mas são eventos assim, de shows, musicais, essas coisas. E aí que a gente olha na parte mais financeira deles, da organização ali do evento, é que eles têm um problema de fluxo de caixa com eventos, que é o quê? Os custos vêm bem antes do que a receita. Porque, pelo menos na parte musical, o cara tem que pagar o cachê do artista para reservar a data dele, tem que pagar uma entrada, às vezes 6 meses antes, 1 ano antes. Aí começa a ter que já contratar segurança, pagar um monte de taxa, um monte de taxa de um monte de lugar tem que estar pagando, aluguel do espaço, reserva. Aí, faltando uns 2 meses do evento que começa a vender, às vezes 2, 3 meses começa a vender, entrar um caixa, mas sempre começa a pagar. O pessoal acaba deixando para comprar mais perto, né? E aí eles têm essa dificuldade nessa gestão, porque os custos vêm bem antes do que a receita. Para vocês é mais ou menos esse esquema também? Mas é bem parecido, só que a gente amarra o nosso processo na garantia da data. Porque no MBR hoje, ainda mais aqui em Brasília, 90% dos pilotos, eles vão vir de outros estados. Então, é muito mais econômico para ele garantir a sua vaga antecipadamente, até mesmo porque as inscrições, elas variam os valores entre lotes. É muito mais econômico para ele garantir a inscrição dele antecipadamente, assim como ele comprar a logística antecipadamente. Avião, hotel, translado, isso tudo para ele garantindo esse serviço antecipadamente, o custo dele diminui. Então, a gente tem como é que eu posso dizer? Esse ponto que a gente pode garantir de que abrir inscrição já cresce um volume de caixa. Entendeu? Para esse apoio. Tudo isso que você comentou sobre os serviços que têm que ser pagos antecipadamente, varia de estado para estado. A gente já fez eventos em 16 autódromos do país. Tem autódromo que pede 50% na hora de pedir a data. Isso acontece muito com os particulares. Tem outros que dão prazos específicos para trabalhar a data. Tem outros que, por exemplo, o exemplo de Cascavel que você foi. Desculpa, Cascavel e Londrina. Entra com 4% aqui para a gente garantir a data e o resto se paga aí, 50% 15 dias antes e o resto na sexta-feira que antecede, na véspera do evento, digamos assim. Isso vai muito de autódromo para autódromo. Os contratos são diferentes, tudo muito. Nenhum opera igual ao outro. Nenhum opera igual ao outro. Então toda a logística muda completamente para onde vai ser o evento. Sim, todos os eventos. Por exemplo, o MBR, como a gente faz evento em cada estado diferente, ele tem um problema com relação à logística do meu time. Ela varia entre 10 a 20 pessoas para eu deslocar de Brasília. Os outros serviços eu pego tudo na cidade: segurança, ambulância, brigadista. Eu entro assim que eu tenho a data confirmada no espaço, procuro, que esse é o processo padrão. Eu entro em contato com a federação pedindo a homologação do evento, né? Assim para a Federação Gaúcha, a Paranaense, a de Minas, qualquer outro estado. E aí, esses prestadores de serviço, eles não me cobram de imediato essas taxas. Dependendo do autódromo, a gente paga uma porcentagem de entrada, e aí, quando é para pagar a segunda, aí eles pedem uns contratos. Porque no contrato de acesso à disponibilidade do evento, do espaço, eles têm umas requisições lá, uns requisitos, né? Olha, tem que ter um contrato com a ambulância assim, tem que ter tanto brigadista, tem que ter, entendeu? Sim. Então, quando a gente vai continuar com 50%, eu tenho que apresentar esses contratos. Logo, os contratos têm que já estar pagos, né? Sim. Então, tem autor que trabalha assim, tem outros que são mais soltos, assim, né? E quer queira ou quer não, isso tudo gera muito uma cultura de credibilidade com quem está promovendo o evento. Hoje eu ligo pro Felipe lá de Potência e falo: Felipe, reserva uma data para mim, ele está reservado.
Está disponível, está reservado. A mesma coisa com os autódromos do Rio Grande do Sul, com a Luara, do Itaruã e o Gregory lá do Rio Grande do Sul, de Iguaporé. O Gregory é o intermediador do clube que cuida lá. Eu mando mensagem para os caras e não, Kiko, beleza, estamos tranquilos. Já tem credibilidade no ramo, né? A gente constrói uma história, né? Sim. Que é aquilo que a gente acaba construindo uma história. E aí a gente consegue trabalhar bem esses prazos que a gente consegue ter. Tem que ter fluxo de caixa? Tem. Você entra do zero? Já teve muitos eventos que a gente entra do zero. Não tem nada. Teve evento de eu chegar pro administrador do espaço, reserva essa data para mim aqui, me dá 50% de entrada, até que dia que eu posso te dar? Cara, era bom dar agora. Me dá 5 dias. Aí o cara, 5 dias. Com 5 dias a gente consegue só por inscrição. Legal. Inscrição ou patrocínio. Sim, sim. Pô, que bacana. E dos eventos assim de track days, hot lap ou MBR, quais que você vê que são assim mais... O que eu vejo é o seguinte, esses eventos maiores, que são mais nacionais, como o MBR, eles acabam traindo gente do Brasil inteiro e é um volume de inscrição gigantesco. E a inscrição também acaba com um evento muito maior, também a inscrição proporcionalmente é maior, né, o valor dela. Mas quais que você vê que são, assim, lucrativos em questão, assim? Quais que dão mais resultado? Porque às vezes um hot lap pode ter uma margem de lucro maior, só que tem um volume muito menor, tem menos pessoas. Você acha que a estrutura do evento muito grande, ela acaba... Se o trabalho é proporcional à rentabilidade. Exato. Porque o hot lap, eu digo o seguinte, não é volume financeiro do valor, assim, de resultado, mas é porque às vezes um hot lap, por ser muito menor, requer uma estrutura muito menor. Então, às vezes, a inscrição o cara paga também, que é muito mais barato, só que aquilo ali consegue dar resultado melhor do que, às vezes, um evento gigante. Nos últimos 3 hot laps, eu acho, 2 ou 3 hot laps, o cenário teve uma mudança entre a gente e a gente conseguiu trabalhar de forma mais, digamos, mais personalizada do distrito, sabe? E deu um resultado bem interessante, sabe? Uhum. A gente apoiou bastante por vários eventos. E esses 2 últimos eventos, assim, a gente deu um resultado bacana, que a gente conseguiu colocar mais a nossa cara. Então, deu um resultado bem melhor em volumetria e, falando em proporcionalidade, sim, o hot lap ele é rentável também. Legal. Só que, assim, que fique claro que são eventos que a gente, pelo Distrito Race, a gente nunca teve até então um apoio político. Sim. A gente sempre foi por iniciativa privada. Contando com volume de inscrição e patrocínio. Então, o hot lap tem sido, nos últimos eventos, rentável. Os tracks, com essa nova gestão que nós tivemos, essas mudanças, eu não consegui mensurar isso, porque a gente não teve oportunidade de track ainda. Goiânia também está em reforma, né, o autódromo de Goiânia. E eu achei arriscado ir para Curvelo. Eu até pedi uma nova data lá para a gente fazer, que eu quero voltar a fazer evento em Curvelo e Campo Grande. Mas achei prudente a gente esperar a nossa pista aqui para saber como é que vai fazer o dever de casa, né? Sim. Para depois a gente voltar para os outros estados. E o MBR ele acaba por ser o ápice da volumetria, digamos assim, de proventos, né? De retorno financeiro. Ele é um evento saudável, digamos assim, só que ele é anual. E ele acaba tendo recurso administrado durante o ano para a gente investir em outras ferramentas que nós temos. Por exemplo, nosso primeiro evento agora, nosso site já está, nosso aplicativo já está pronto. O aplicativo vai ser por aplicativo agora. O próprio Gol Amarelo, que sempre foi patrocinador dele, Sim. ele, quer queira ou quer não, ele foi uma ferramenta que a gente pôs investimento de evento de MBR nele. Eu estou negociando mais 2 carros para comprar, para alugar. São 2 Sandeiros RS. Legal. Eu dou um carro de pista, né? Baixado, sem nota, com nota, sem documento. Para a gente alugar aqui nos eventos do DR. E é fruto de provento de recurso do MBR. Então vocês reinvestem bastante no negócio mesmo. A gente tem tem bastante equipamento de filmagem. Ele está um pouco obsoleto, assim, escasso, porque a tecnologia avança, né? E quando a gente fazia a transmissão ao vivo, era equipamento nosso, tem um volume expressivo de recurso lá. Apesar de que hoje a gente não usa mais ele, porque a gente contrata. Tem coisas que a gente não deve abraçar. A gente consegue fazer.
mas não deve abraçar. Porque melhor às vezes terceirizar. é melhor terceirizar, porque a gente tem o poder de cobrar a entrega. E se a entrega for ruim, fica dentro da nossa alçada, né? E responsabilidade nossa. Então não vale a pena. A gente trabalha muito com essa parte, né? Que aqui a gente ganha muito em cima disso, porque é uma terceirização do financeiro, né? Do setor financeiro. E às vezes tem muito um empresário que o cara sabe fazer muito bem, só que aí ele sente que ele poderia dar mais resultado para o negócio, focando a energia dele em outras áreas da empresa, como buscando às vezes recursos, vendendo, buscando patrocinadores ou negociando com fornecedores, trabalhar mesmo no operação da empresa do que ficar mexendo nisso. E aí, muitas vezes ele procura alguém porque é exatamente isso. Assim, o que dá para terceirizar, muitas vezes é o melhor caminho. E esse ano, 2026, já tem uma agenda mais ou menos preparada de eventos? Temos, ela está mais ou menos preparada, mas eu não posso soltar ela ainda. Eu tenho, inclusive, eu posso soltar agora, nós tínhamos a primeira data que seria 6 e 7 de fevereiro, 7 e 8 de fevereiro. Só que aí a gestão do autódromo já me avisou, essa data aqui não vai poder porque a gente tem que concluir alguns detalhes da pista. Ainda vai estar finalizando, porque a Stock Car andou faltando as zebras externas. Inclusive, foi uma reclamação que o Rubinho teve, né? O Rubinho e o Felipe Massa. Os outros pilotos também. E eles vão concluir essas entregas aí. Então, essa data já não tem mais. Mas tem umas datas que estão a confirmar, inclusive a do MBR. E aí tem que, no decorrer da semana, esperar aí a gestão do autódromo passar essa posição para nós para começar as atividades. Pô, bacana. Bom, acho que já deu aqui nosso horário também. Foi muito bom o nosso papo, Kiko. Legal demais aí conhecer um pouquinho para quem não conhece, né? Distrito Racing. E quem quiser conhecer mais e andar, e eu recomendo muito, por experiência própria, quem quiser poder experimentar aí a emoção, que é indescritível, porque às vezes o pessoal que às vezes anda na rua, que nunca teve a oportunidade de andar, o cara que gosta de carro, nunca teve a oportunidade de botar no autódromo, é outra história, porque você consegue chegar no limite. Tem um recado que eu falo para as pessoas, é o seguinte, o comando que você coloca no seu carro, a injeção programável que você coloca no seu carro, a turbina, a suspensão, a rua nunca vai te favorecer o benefício do seu item de componente, do seu item de performance. Você não descobre a performance do seu carro na rua, no trânsito, só na pista. Exato. Então, se você quer saber mesmo o investimento que você teve no seu carro, vá para a pista. Exatamente. Não tem nem comparação. Porque você vai andando no circuito, você vai a cada curva ali tentando buscar um limite novo, frear um pouco mais dentro, tentar fazer uma tangência diferente. É o que eu falo isso nos briefings também, né? Imagina que quando você está na pista de corrida, o seu carro está 100% no limite. Está no limite da temperatura de óleo, está no limite da pressão de óleo, está no limite da pressão de combustível, temperatura de combustível, temperatura de arrefecimento. Está tudo ligado, está tudo no limite, o alternador tem que estar trabalhando no limite e você está ali. TPS 100%, está freando, passa da placa de 50, conta até 3, depois freia. Você está ali no ápice da parada e aí é onde você testa de fato o seu equipamento, a fadiga dele e até a sua leitura no carro na pista. Né? Exato. E até quem não tem carro de pista também, o que tem gente que se diverte, porque assim, o nível de diversão não é de acordo com o nível de investimento. Tem gente que se diverte muito mais com o carro do dia a dia que leva. E eu vou te falar mais. Eu vou fazer uma propaganda aqui para a Renault. O melhor custo-benefício hoje disparado é o Sandero, cara. Sandero RS. Quantas voltas você dava em Cascavel? Vixe, eu nem lembro, mas eu andei o máximo que deu. Enquanto a pista estava aberta, eu andava. Tem piloto que anda em track day de RS, num dia, no evento de pista aberta o dia inteiro, o cara dá 70, 80 voltas. Agora eu vou me pegar como exemplo do meu Gol. Se eu der 15 voltas é muito. 20 voltas é muito. Eu montei uma Alfa, né? A Alfa já é diferente. Ela é bem paralela com o Sandero. Eu ando com ela despreocupado. Só que na maioria das vezes eu não consigo andar tanto porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar para o evento. Mas ela é bem profissional. Eu acho que o carro misto hoje é a melhor escolha. Não, o Sandero RS eu andava com ele, o que limitava o carro era o pneu. O carro mesmo aguentava. Era o pneu que superaquecia, ficava quente e começava a perder performance. Aí tinha que parar um pouquinho, deixar esfriar e depois já voltava. Mas o carro aguentava pau quanto fosse. Dava 10, 15 voltas seguidas no autódromo sem parar um segundo. E ele ia embora. Pô, legal demais. E aí, então, quem quiser entrar em contato aí com a Distrito Racing, ficar por dentro dos eventos, também participar, diga aí. @Distrito Racing no Instagram.
Entre em contato com a nossa DM lá, que possivelmente eu ou outra pessoa vai responder. E a gente está querendo trazer isso. Nosso intuito é transformar você, entusiasta, em um piloto de verdade. E isso acontece. 9.000 pessoas já aconteceram isso aqui. Então, trazer o entusiasmo para a prática, onde é seguro de acelerar, e na garantia de que você vai voltar para casa ileso e viciado. Você vai querer mais. Vai querer andar no próximo, tenho certeza. Porque eu sempre terminava o dia assim, já pensando, pô, que saco, que ele tivesse mais. O que eu preciso de fazer para melhorar minha volta, né? Assim. Exato. E aí sempre rolava sair assim, pô, se eu tivesse feito tal coisa aqui diferente, e ali dava para ter melhorado um pouquinho mais. Aí você ficava com aquilo ali remoendo até o próximo evento. Assim, bem fora da ordem cronológica das perguntas, mas é interessante falar o que é o Track Day, né? Tem muita gente que não é. Tem gente que deve ter assistido, não, o que é isso? O Track Day é um dia de pista aberta, começou em 1949 na Inglaterra, olha só. O cara estava dando curso e não tinha carro de corrida, então ele dava teoria e à tarde os alunos pegavam seus próprios carros e andavam nas pistas. Eu não sei em que pista que era, mas começou em 49. E é o dia onde você pega o seu carro de dia, de batidão, e vai para o autódromo. Capacete, calça jeans, segue um regulamento, faz uma filiação na Federação de Automobilismo e você vai correr num autódromo com a estrutura de uma corrida de verdade. Exato. E contra o seu próprio relógio. Não tem largada, não tem chegada. Contra o seu... Cada um faz sua melhor volta. Exato. E tem fiscal de pista, tem regras, então tem todo um esquema ali que garante a segurança de todo mundo. Porque tem gente que fica com medo e que olha assim, olha uma Lamborghini e o cara andando no e acontece muito. O Uno do Flávio, Uno 66. O Uno Flávio tá lá andando e tem carro passando, ele a 150, 130 no final da reta, e tem gente passando a 280, a 250, acontece. Exato. Mas é divertido demais, é legal ver os carros passando a milhão. Pô, valeu, Kiko. Obrigado pelo papo, agradeço pelo convite. Tamo junto. Espero que a 2J esteja mais presente com a gente nos próximos eventos. Vamos sim. E você está convidado a andar no Gol Amarelo no próximo evento. Você pode deixar que tá lá pronto, disponível para você matar a tua saudade. Pô, legal. A saudade está grande. Valeu, então. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.